Shalom Anashim, Kol Tov, tudo bem com vocês? Estamos na nossa nona aula do nosso curso de como ler e escrever em hebraico. E nessa aula a gente vai começar a falar sobre um assunto bem complexo que se chama Kamatz Katan ou Kamatz Hatuf. A gente já estudou que o Kamatz indica geralmente que a vogal é A e em certos casos ele pode indicar que a vogal é O. Por que isso acontece e como a gente pode diferenciar entre Kamatz, que indica que a vogal é A, e Kamatz, que indica que a vogal é O. Esse assunto é bem complexo. E por isso, eu pensava fazer um vídeo que eu pelo menos não vi ainda no YouTube ou em nenhum outro lugar, que não explica como diferenciar, mas explica de onde veio essa confusão. Esse aqui será a primeira aula sobre Kamatz e na próxima aula. E depois a gente vai começar a estudar como a gente pode diferenciar, ou pelo menos na maioria dos casos, diferenciar entre Kamatz, que indica que a vogal é A, e Kamatz, que indica que a vogal é O. Mas nessa aula a gente vai entender de onde veio essa confusão, porque o raciocínio diz que se eu tenho uma consoante com a vogal A e outra consoante com a vogal O, a gente precisa encontrar duas sinais diferentes. Mas isso não o que acontece. Por quê? Isso que a gente vai entender nessa aula. Eu só lembro a vocês que todos os vídeos são gratuitos no YouTube. E se você quer um pouco mais, receber meu apoio, entrar no nosso grupo, receber o material, etc. Tudo isso eu já expliquei no primeiro vídeo desse curso, na introdução para o curso. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo o link para esse vídeo que você saber como você pode ser membro do canal e receber todas essas vantagens. Eu sou o Yochai Brasileiro do Hebraicando com Yochai, o canal que vai ajudar você a melhorar o seu hebraico direto de Israel. E agora, gente, bora começar e bora hebraicar. Tá, gente, então para explicar tudo isso, eu quero que a gente voltar no tempo para o século VI ou VII, mais ou menos, antes da criação, da invenção dos sinais massoréticos. Nessa época, ainda não tinham sinais, só letras. E os judeus sabiam como ler porque eles tinham tradição de como ler as palavras, eles conhecem o idioma deles. Nessa época, a gente tinha três grupos, ou pelo menos três grupos principais de judeus que viveram em outros lugares no mundo com pronúncia diferente. A gente tinha os judeus de Tiberíades, de Israel, moravam em Tiberíades, que está na norte de Israel, os judeus da Babilônia e os judeus no sul de Israel. Cada um desses grupos tinha uma pronúncia diferente em vários aspectos. Mas a gente fala agora sobre o Kamatz. Então, vamos pegar essa palavra aqui, Shin Mem Resh, essa palavra, ainda não vou pronunciar as letras Shin Mem Resh, essa palavra pode significar guardou, né? Na maneira que a gente vai ler agora, ela significa guardou. Agora, ainda não temos sinais. Como os judeus leram essa palavra que significa guardou? Então, os judeus de Tiberíades leram essa palavra assim, Shomar. E os judeus da Babilônia também leram Shomar. Não que a pronúncia dos judeus de Tiberíades e da Babilônia foi a mesma pronúncia, mas nesse ponto, sim, é a mesma pronúncia. Só que os judeus do sul de Israel leram Shamar, ok? Ainda não temos sinais, mas eles leram Shamar. Mais ou menos no século VI, VII, talvez VIII, IX, X, foi um processo longo. Esses três grupos cada grupo inventou sistemas de sinais. Eu fiz também um vídeo sobre esse assunto, vou deixar aqui no card, mas nesse vídeo a gente vai focar no Kamatz. Os judeus de Tiberíades inventou um sistema de sinais, os judeus da Babilônia inventou um sistema de sinais, e os judeus do sul de Israel inventou também um sistema de sinais. Cada sistema concordou, com a pronúncia do grupo que inventou esse sistema. Aconteceu pelo tempo que hoje a gente conhece só, ou quase, só o sistema dos judeus de Tiberíades. E eles falavam Shomar.
Então, lógico que eles vão colocar aqui um sinal para a vogal O e aqui para a vogal A outro sinal. É isso que a gente vê, né? Vamos ver. Como a gente escreve Shomar, ou na pronúncia dos judeus de Tiberíades, assim, temos aqui Kamatz e temos aqui Patach. Shomar. Ou seja, na pronúncia dos judeus de Tiberíades, dos próprios masoretas famosos que inventavam esses sinais, o Kamatz sempre foi O. Eles não conheceram esse tal assunto de Kamatz Gadol, Kamatz Katan, às vezes A, às vezes O. Não, sempre foi O. E para os judeus da Babilônia também. Agora, os judeus da Babilônia, vocês devem entender, eles não tinham um sinal. Esse sinal aqui, esse sinalzinho, Kamatz, eles não conheceram esse sinal. Eles inventaram outro sistema que eu não vou trazer aqui, porque ninguém usa e quase ninguém conhece. A gente só conhece através de um estudo acadêmico, mas eles tinham um sinal aqui. Na verdade, os sinais deles foram aqui em cima das letras. Então, aqui um sinal e aqui outro sinal diferente, porque aqui foi O e aqui foi A. Então, Shomar. Também, Kamatz, O. De novo, eles não tinham Kamatz, mas eles tinham um sinal que é equivalente ao Kamatz dos judeus de Tiberíades. Só que os judeus de Israel falavam Shamar. Também eles não tinham Kamatz, eles tinham outro sinal que também colocavam aqui em cima das letras, que foi equivalente ao Kamatz dos judeus de Tiberíades. Sempre quando a gente vê Kamatz na escrita dos judeus de Tiberíades, a gente vai ver esse sinal que eles colocavam aqui, só que esse sinal para eles indica que a vogal é A. E também Patach basicamente o mesmo sinal. A, eles tinham só um sinal aqui, mesmo sinal aqui e aqui, tá? Sem diferença. Ou seja, eles falavam Shamar. Ok? Agora, aconteceu por causa de... Vamos dizer que tem teorias por que isso aconteceu, mas aconteceu que tanto os judeus do sul de Israel quanto os judeus da Babilônia aceitaram o sistema de sinais vocálicos dos judeus de Tiberíades. Não importa porquê, mas está considerada mais, talvez, correta ou... Não importa, mas isso que aconteceu. E hoje, a nossa pronúncia é como a pronúncia dos judeus do sul de Israel, mas a gente usa o sistema vocálico dos judeus de Tiberíades. Então, os judeus de Israel viram, tá, temos agora esse sistema que a gente adotou dos judeus da Babilônia, e a gente vê esse aqui sinal, né? Não importa qual é o nome, mas temos esse sinal, e a gente sabe falar essa palavra, né? A gente sabe hebraico, então essa palavra é chamar. Aqui temos esse sinal e aqui temos esse sinal e a gente fala chamar. O que isso quer dizer? Que esse sinal indica que a vogal é A e esse sinal indica que a vogal é A também. Ok. Só que de repente eles continuavam a ler e de repente eles viram essa palavra aqui. Kol. Essa palavra também tem esse sinal. Mas de repente ele indica que a vogal é O Kamatz é O e não A. Puxa, o que isso quer dizer? O Kamatz é A ou O? Como eu posso saber? Então, o que aconteceu que a pronúncia dos judeus do sul de Israel, a pronúncia dos judeus de Tiberíades é diferente. E eu já ouvi pessoas que falam que, na verdade, a pronúncia do hebraico bíblico, a pronúncia mais antiga é assim, né? Que o Kamatz sempre é O, então aqui é Shomar, né? Shomar. Eu ouvi isso algumas vezes. Isso não é verdade. Shomar realmente é a pronúncia dos judeus de Tiberíades, mas nesse caso, nesse ponto do Kamatz, é bem consensual entre os linguistas que a pronúncia dos judeus do sul de Israel é a mais antiga, né? Se a gente voltar para a época, por exemplo, do primeiro templo, provavelmente as pessoas falavam chamar e não Shomar. Esse aqui, Kamatz, que indica que a vogal é O, foi uma mudança na pronúncia tanto dos judeus da Babilônia quanto nos judeus de Tiberíades, tá? Então, o que acontece hoje? Temos a pronúncia dos judeus do sul de Israel, que é a pronúncia dos judeus sefaradim também, e
temos um sistema que não concorda com a nossa pronúncia e por isso vem toda essa confusão. Esse kamatz para os judeus de Tiberíades sempre foi O, mas para os judeus do sul de Israel foi às vezes A e às vezes O. E como a gente sabe, como a gente pode diferenciar entre esses dois sons? Isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Nessa aula, eu só queria mostrar a vocês de onde veio a confusão, explicar por que isso acontece. Tá, gente? Então essa foi a nossa primeira aula sobre o kamatz katan. A gente entendeu de onde veio essa confusão, porque às vezes é A, às vezes é O. Se você não entendeu uma coisa, por favor, deixe seu comentário aqui para eu poder te ajudar e te responder e tirar a sua dúvida. E se você gostou do nosso vídeo, por favor, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e não se esqueça a se inscrever ao nosso canal, porque toda semana eu vou colocar aqui pelo menos mais um vídeo. Tá, gente? Então tchau, até a nossa próxima aula.